Pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver qual é a pergunta de Canoas, é da Ana, doutor Alfredo. O uso da melatonina para deixar o sono mais profundo tem alguma restrição? Não é o fato de ter restrição. A melatonina é uma substância que eu diria que é segura, tem poucos colaterais. O problema é que tem que saber indicar. Não é todo mundo que vai dormir bem porque toma a melatonina. Existem populações específicas. Padrão normal de melatonina, a pessoa está ali descansando bem. Tem pouca luz, a melatonina sobe, ela vai dormir bem e o seu organismo vai funcionar como deve funcionar um organismo à noite. Agora, tem uma situação que não é essa. Vamos ver a próxima ilustração aqui. Como está muita gente tomando melatonina, porque parece que a melatonina ficou um hormônio milagroso, né? Então, existem pessoas que estão tomando e estão tomando até exagero de dose. Aí ela vai ter muito sono. Doutor Alfredo falou que a melatonina tem a ver com a luz. A gente já falou sobre isso aqui. Luz também interfere no nosso sono exatamente por causa da melatonina. O que acontece, doutor Luiz? O que acontece é assim, a melatonina é um hormônio que é produzido quando tem pouca luz. Então, se a gente imaginar um ciclo que é obrigatório o ser humano ter, que é durante o dia, né, você tem pouca melatonina e durante a noite diminui a luz e você aumenta os níveis de melatonina. Com isso, o organismo consegue dormir e descansar, como o doutor Alfredo comentou. Eu destruí a nossa demonstração na ausência do Fernando, doutor Alfredo. Mas ficou bom, está fazendo falta o Fernando, aí ela destrói. Mas é o seguinte, hoje eu acho que o programa tem um aspecto interessante, porque o Cagliari é endocrinologista pediatra, eu sou endocrinologista geral. E tem duas situações opostas em relação à melatonina. A criança, não é, Cagliari? Tem muita melatonina e dorme muito. A criança, quando ela nasce e nos primeiros anos de vida, é a fase da vida que você tem maior produção de melatonina. Então, por isso que ela dorme mais, isso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento. Conforme ela vai crescendo até a adolescência, esses níveis noturnos vão diminuindo. Isso. E isso depois, na idade chega adulta... no coitado do idoso, coitado não, porque é um idoso forte e saudável como eu, entendeu? Mas os níveis de melatonina caem, é um fenômeno normal. E aí, dorme mal. E é curioso, porque você vê que a criança quando dorme, dorme. E a criança quando está acordada, está acordada. A pessoa já com uma certa idade, quando está acordada, dorme um pouco. E quando dorme, acorda. Nessas horas a melatonina tem uma bela indicação. Mas entre essas faixas etárias também tem gente que tem problema de sono e que às vezes opta por tomar melatonina. Essa questão é polêmica, porque a comercialização da melatonina não é permitida no Brasil. Vamos entender melhor na reportagem da Marina Araújo. Quartinho gostoso, caminha pronta, uma cortina que deixa tudo escurinho, perfeito para uma boa noite de sono. Mas daí a pessoa não consegue dormir. Tenta de tudo, lê um livro, faz um leitinho quente e nada acontece. Só que não tem um motivo bom para ela ter esse distúrbio do sono. Daí ela pesquisa e encontra a tal da melatonina. Você já ouviu falar? Pois é, como se fosse uma solução mágica. Será que ela serve para todo mundo? Quando é que ela deve ser indicada? E já está liberada no país? É o que a gente vai entender agora. Ela tocava bateria, fazia natação, dança, inglês, pintura. Camila sempre foi daquelas pessoas cheias de atividades. Quando você chegava em casa, você já estava exausta? Já estava exausta, super cansada. Era jantar, tomar banho e dormir. Eu acho que a minha dificuldade para dormir começou quando eu realmente desacelerei o meu ritmo e parei com todas essas atividades. Ela parou com tudo para estudar para o vestibular. Aí virou rotina, se revirar na cama sem conseguir dormir. Na hora de dormir eu comecei a ter dor nas costas, não conseguia relaxar, não conseguia... Ficava agitada. E aí você entra naquela neura, né? Ai, meu Deus, quantas horas eu tenho mais pra dormir? Porque daqui a pouco eu tenho que acordar. Eu comecei a faltar na faculdade, porque eu tinha que trabalhar, sabe? Só que eu tinha passado a noite inteira em claro. Ela tentou de tudo, tomar leite quente com achocolatado. Peraí, chocolate não é estimulante, não? Bom, mas ela também tentou ler. Daí perdia a paciência, ficava sentada, contava carneirinho e nada funcionava. Passei no neurologista e o neuro me fez uma série de exames e realmente percebeu que o meu sono estava abalado, que já fazia um tempo que eu não dormia direito
E foi quando me indicaram a melatonina como uma forma, talvez uma solução para o meu problema. Não é uma fórmula mágica. Esse professor da Universidade de São Paulo pesquisa a melatonina há uns 20 anos. A melatonina é um hormônio que todos os seres humanos produzem, todos os animais, na verdade, produzem melatonina. E um dos seus papéis extremamente importante é fazer com que a gente possa dormir de noite um bom sono. Para ele, a reposição do hormônio só pode ser feita se o corpo não estiver produzindo o suficiente. A orientação médica é fundamental. Para alguns tipos de insônia, melatonina é extremamente importante e poderia até resolver. Mas para outros não. Para outros tipos de insônia, ela poderia até eventualmente agravar. Muita gente usa o medicamento sem indicação, segundo o presidente da Associação Brasileira do Sono. A gente não pode, de maneira nenhuma, preconizar um uso de um hormônio de uma forma indiscriminada e, o pior, em doses terapêuticas que nós efetivamente ainda não temos seguranças para recomendar. As pessoas estão usando aleatoriamente como droga anti-envelhecimento, droga contra câncer e como suplemento nutricional, o que não está absolutamente correto. A Camila desconfiou, pesquisou bastante, pediu a opinião de outros médicos e decidiu tomar a melatonina. Trouxe do exterior, porque não encontrou para comprar por aqui. Qualquer farmácia dos Estados Unidos você encontra melatonina, não precisa de qualquer prescrição médica. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tem registro da melatonina como medicamento e por isso a venda é proibida no Brasil. No entanto, a lei permite que a pessoa importe para uso próprio quando existe a indicação médica, como é o caso da Camila. Mas, segundo o professor, a queda da produção deste hormônio é mais comum na terceira idade e pode afetar várias funções do organismo. Se você tem ou uma ausência de melatonina ou uma redução de melatonina, o animal ou as pessoas desenvolvem um quadro que a gente chama diabetogênico, que seria como que um pré-diabetes. Por essas e outras razões, os médicos do sono são a favor da liberação da venda no Brasil. A associação apoia que a medicação seja efetivamente regulada, que a medicação seja padronizada, que as suas doses terapêuticas sejam efetivamente estabelecidas à luz do que os ensaios clínicos já demonstraram. O sono da Camila melhorou e muito. Hoje ela acorda descansada. A solução para o dia a dia eu encontrei, então eu daria nota 10. E quanto aos efeitos colaterais, eu não senti nenhum. A Camila não sentiu nenhum efeito colateral, mas a Marina Araújo colocou muito bem na reportagem, não é uma fórmula mágica. Tem muita gente querendo dar melatonina para adolescente que dorme mal. Isso é perigoso? Isso é muito perigoso. Como foi dito na matéria, é um momento em que isso não acontece, quer dizer, não há necessidade de repor melatonina e não existe nenhum ensaio clínico em adolescentes, exceto em casos graves de distúrbio de sono. Portanto, os adolescentes têm que mudar os hábitos. Desligar o computador mais cedo, apagar a luz, quer dizer, preparar o organismo para dormir é muito mais eficiente do que tomar um remedinho para poder dormir mais cedo. Daqui a pouquinho, você é diabético? Você faz uso da insulina? Quais são os sinais de alerta para saber se você está abusando da insulina? A gente volta já já.